A estrutura da Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros, sendo divididos em 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Os 39 livros do Antigo Testamento se classificam em 4 grupos: 5 livros da Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, também chamado de Pentateuco. Esses livros tratam da origem de todas as coisas, da lei e do estabelecimento da nação israelita. 12 livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Ocupam-se da história de Israel nos seus vários períodos: a teocracia sob os juízes, a monarquia sob Saul, Davi e Salomão, a divisão do reino e o cativeiro, contendo o relato dos reinos de Judá e Israel, este sendo levado para a Síria e aquele para a Babilônia, o pós-cativeiro sob Zorobabel, Esdras e Neemias, em conjunto com os profetas contemporâneos. 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São assim chamados pelo gênero do seu conteúdo, mas também são chamados de devocionais. 17 livros proféticos: profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, e profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. As expressões maiores e menores não se referem à notoriedade ou ao mérito do profeta, mas sim ao tamanho dos livros e à extensão do respectivo ministério profético. Poderíamos enumerar várias outras composições que diferem das duas anteriormente apresentadas, como a da Bíblia de edição da Igreja Romana, onde o total de livros não é 66, mas 73, com exceção de 7 livros apócrifos e 4 acréscimos. A edição católica de Matos Soares e Figueiredo, que representa diferentes divisões nos salmos, e assim por diante. No sentido religioso, apócrifo significa não genuíno, espúrio, ou seja, não inspirado. São livros que foram considerados pela igreja, pelos concílios, como sendo livros que não foram inspirados por Deus e por isso não deveriam fazer parte do conjunto da Bíblia que nós temos. Os 27 livros do Novo Testamento estão classificados em 4 grupos, conforme o assunto que abordam: biografia, 4 livros, história, 1 livro, epístolas, 21 livros, profecia, 1 livro. Os 27 livros do Novo Testamento também se classificam em 4 grupos. 4 livros biográficos, biografia, 4, são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de prosseguirmos, falar um pouquinho aqui dessa questão dos livros apócrifos. Eles não, apesar deles não serem livros que componham o core, a parte central da palavra de Deus que forma a Bíblia, eles são livros históricos. Então eles não são livros para compor a Bíblia, mas eles são livros que podem ser utilizados como fontes históricas do tempo onde eles aconteceram. Então, assim, eles não significa necessariamente que eles que eles não têm valor. Eles têm algum valor, mas não dentro do contexto da palavra de Deus, daquilo que Deus deixou para nós escrito de forma pura.
Os três primeiros são chamados, voltando aqui para o Novo Testamento, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros são chamados evangelhos sinóticos, devido a certo paralelismo que tem entre si. O quarto é chamado Evangelho da Revelação. Mateus é considerado por excelência o Evangelho da Igreja, escrito para instruir o novo povo de Deus acerca de Jesus Cristo. Judeus de língua grega. Apresenta uma estrutura basicamente didática. Este evangelho é admiravelmente adaptado a uma igreja intimamente ligada ao judaísmo. Respira a atmosfera do messianismo. Apesar de ter uma mensagem para todo mundo, aceita-se que tenha sido escrita por volta do ano 70 d.C., pelo próprio apóstolo Mateus, que era um levita, em terras que era um cobrador de impostos, na verdade, que era um publicano, em terras da Síria, provavelmente em Antioquia. Enfatiza o reino de Deus, o reino dos céus, e biografia de Jesus. O Evangelho enfatiza o reino de Deus, que é o reino dos céus, e a biografia de Jesus. Marcos é o documento mais antigo sobre a vida de Jesus, por possuir apenas 5 passagens que não se encontram nos outros evangelhos sinóticos. Marcos foi relegado a um segundo plano durante longo tempo. Hoje sabemos da sua importância na preparação de Mateus e Lucas. É conciso, claro e direto. Estilo que agradaria a mentalidade romana. Avessa a abstrações e fantasias literárias. Escrito por João Marcos, colaborador de Paulo e provável discípulo de Pedro. É o evangelho da ação e da vivacidade. Para a origem do documento, aceita-se data de 50 a 65 d.C., tendo como lugar Roma. Enfatiza Jesus, o Filho de Deus e a sua obra. Lucas é predominantemente histórico. Normalmente, os trechos comuns aos outros 2 evangelhos estão melhor colocados em Lucas, que demonstra uma grande aptidão literária, riqueza de vocabulário e excelente domínio da língua grega. O seu autor, que não dá seu nome, fornece uma introdução literária que declara os seus objetivos ao escrevê-lo, os métodos que empregou e as afinidades com os seus contemporâneos que tinham empreendido a mesma tarefa. O conhecimento de Lucas abrangia todos os fatos de maior relevo e contém particularidades que não aparecem nos outros evangelhos. É dentre os evangelistas o que mais se aproxima do nosso conceito atual de historiador. Sua obra foi escrita para cristãos de procedência gentílica, não judeus, com data e local imprecisos, aceitando-se o grande intervalo de 60 a 95 d.C., e locais como Corinto, Éfeso ou Roma. Enfatiza a doutrina de Jesus, Messias que veio dar cumprimento perfeito ao plano salvador de Deus. João é um evangelho fortemente teológico, que discute particularmente a pessoa de Jesus e a fé nele. É o mais invulgar e talvez o mais valioso do quarteto dos evangelhos, também chamado Evangelho da Revelação. Escrito após os evangelhos sinóticos,
não contém parábolas e apresenta apenas 7 milagres, 5 dos quais só aparecem neste livro. João escreve na sua velhice em Éfeso, provavelmente no final do primeiro século, apresentando-se como testemunha viva da revelação de Deus, no evangelho que leva o seu nome. Denominando-se discípulo amado, João nos mostra a cada passo um Jesus como encontramos nos demais evangelhos. É como se ele nos mostrasse a alma do Mestre, enfatiza a pessoa de Jesus e a figura como Salvador. Só para concluir aqui, os 4 evangelhos, eles falam da vida de Jesus, dos feitos de Jesus, da história de Jesus. O mais interessante de tudo é que o próprio Jesus não escreveu nada sobre si mesmo. E aí, uma vez eu ouvi alguém dizer: um homem, quando ele é grande, ele só é grande quando alguém escreve a sua história, porque ele vai ser lembrado por várias gerações. Então aqui Jesus foi tão grande que ele não precisou escrever uma linha acerca de si mesmo. Outros escreveram por ele. Jesus é maravilhoso, senhores. Um livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro registra a história da igreja primitiva, seu modo de viver e a propagação do evangelho. É apontado como continuação do evangelho de Lucas. Apresenta acontecimentos muito significativos, como, por exemplo, a descida do Espírito Santo, Pentecostes, o discurso de Pedro, a morte de Estevão, a conversão de Paulo, a unidade e a perseguição da igreja, dentre outras coisas. De todos os livros da Bíblia, disse que Atos dos Apóstolos é o único que continua sendo escrito até hoje pelos santos de Deus, que somos nós. Foi escrito por volta do ano 80 depois de Cristo, por Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. O Novo Testamento também tem 21 cartas ou epístolas. São 21 cartas que vão de Romanos até Judas. Estas cartas contêm a doutrina da igreja, classificação mais aceita. 9 são dirigidas às igrejas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. 4 livros são dirigidos a pessoas, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Um livro é dirigido aos hebreus cristãos, o livro de Hebreus, que tem muitas assinaturas de Paulo ali, mas ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus. 7 são dirigidas a todos os cristãos. Tiago, o livro de Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 carta de Pedro, 1, 2 e 3 carta de João e a carta de Judas. Essas epístolas são também chamadas universais, católicas ou gerais, apesar de 2 serem dirigidas a pessoas, 2 e 3 João. O apóstolo Paulo destaca como o mais famoso escritor do Novo Testamento, com 13 cartas autênticas de sua autoria, restando apenas 8 para os demais escritores. E se contarmos Hebreus, seriam 14. Mas Paulo não assinou a carta de Hebreus, mas tem muitas características que nos fazem acreditar que Paulo foi também o autor do livro de Hebreus. Esse fato é digno da maior relevância, principalmente quando consideramos que Paulo não fazia parte daqueles que acompanharam pessoalmente o ministério de Jesus.
Como ele próprio afirma, o seu ministério foi dado diretamente pelo Espírito Santo. E fechando o Novo Testamento, nós temos um livro profético, que é o livro de Apocalipse, também chamado de Livro da Revelação. Em inglês, o nome do livro é Revelation. E o tema central da Bíblia, senhores? Vamos ver esse pequeno vídeo. O tema central da Bíblia, senhores, é o nosso Senhor Jesus.